Por isso que a gente precisa sempre deixar claro de que inteligência artificial não é determinística, ela é probabilística. Se você perguntar uma coisa para um GPT e eu perguntar a mesma coisa, a gente vai ter respostas diferentes. Ainda que um pouquinho, mas vão ser diferentes. Total sentido. Até porque quando a gente começa a fazer essa provocação mais empírica, né? O que diferencia um humano da inteligência artificial? E antes de começar, eu sou humano. Uhum. Isso é importante deixar claro. A gente está no mundo de inteligência É. artificializada. Você declarar que você é uma pessoa hoje faz diferença. Isso aqui não é uma IA. No carro autônomo, você está dirigindo e você de repente vira passageiro com o aperto de um botão. Ele vai lá e toma uma multa ou faz um acidente ou atropela alguém. Quem que é accountable por isso? Você não estava dirigindo, você apertou um botão, você está lá piloto, você está acompanhando a direção. É a fábrica que fez o carro? É o desenvolvedor que treinou o modelo? É o cara do algoritmo? Alguém vai ter que ser responsabilizado por último nisso daqui. É o governo que deixou isso acontecer? Aliás, hoje, se você vai num mercado, a gente já tem a equivalência do autoatendimento ao caixa humano, tal. E assim, se a gente olha para Estados Unidos, por exemplo, já não existe mais o frentista, Sim. né? Você abastece o seu veículo e a gente não está nem falando de IA. Então a gente acho que se encaixa numa categoria de profissional professor, em que tem vivência real de mercado, sofre os desafios, sofre as dores do mercado e vem para a sala de aula para ensinar isso. Eu vejo muito vivendo o universo da IA, que a IA ela é um convite a você se tornar, além de mais humano, mais inteligente. Sim. Né? A gente tem ferramentas e possibilidades para não sermos burros. Sim. Eu acho que de compreensão do que se espera. Eu diria que esse é o maior risco, né? O pessoal acha que a IA resolve tudo. Como acharam que a nuvem resolvia tudo e Big Data resolvia tudo. Mas a gente tem que, acho que, deixar claro que IA é meio e não fim. Muito bom, eu não tinha pensado nisso, né? A inteligência artificial está mascarando os incompetentes. Finalmente voltei com mais um podcast, dessa vez numa nova fase, num terceiro formato. Vocês já viram alguns formatos de conteúdos que eu fiz aqui. Dessa vez vai ser muito mais provocativo, porque a gente está num novo momento. Os negócios cresceram, o ecossistema cresceu e esse podcast vai trazer pessoas que são responsáveis por muita mudança a nível Brasil e mundo. E dessa vez eu vou trazer um dos meus sócios e ele também vai falar aqui bastante coisa, porque a gente tem vivido com pequenas, médias e grandes empresas nacionais e internacionais o backstage do que está acontecendo com o universo da IA. Por isso a gente está provocando com esse novo nome chamado inteligência artificializada. Por quê? Porque na realidade nós estamos no processo da evolução onde nós artificializamos a inteligência. Agora ela virou commodity, como todo mundo sabe, e a gente precisa de humanos. O futuro é muito mais humano do que a gente imagina. Então, dessa vez, nós estamos recebendo aqui uma pessoa que é sensacional. Palestramos juntos em Angola, num evento sensacional também sobre o universo de IA no país, em Angola, e que está pivotando muito ali em África. Essa pessoa é o meu amigo Gale Gale. Ele é coordenador de um MBA na FIAP. FIAP? FIAP, na FIAP. FIAP. Isso. E também tem negócios, tem um histórico sensacional e nessa viagem com ele, na ida e na vinda, a gente falando sobre as coisas, eu fiquei fascinado, inclusive com parte do que o pai dele também trouxe para o Brasil, Também. que é uma figura importante para o Brasil também. Boa. Gale Gale, seja bem-vindo, obrigado pelo... Muito obrigado pelo convite. Fico feliz de poder participar aqui desse episódio para a gente desafiar todo mundo e trazer bastante questionamento. E antes de começar, eu sou humano. Uhum. Isso é importante deixar claro. A gente está no mundo de inteligência artificializada. Você declarar que você é uma pessoa hoje faz diferença. Isso aqui não é uma IA. Não é uma IA, podia, mas não é uma IA e a gente está de verdade aqui gravando. E vamos falar bastante coisa. Vamos falar da FIAP. Eu coordeno hoje o MBA de Gestão de TI lá na FIAP. Fruto de uma carreira acadêmica que eu venho levando já fazem quase 20 anos. Hoje eu dou aula na FIAP, dou aula em Coimbra, na Coimbra Business School também, aqui no Brasil no IBGC e na FIA, em alguns outros cursos também. E docência é uma coisa que faz a diferença. Quando a gente fala de inteligência artificial, está sofrendo um impacto muito grande agora. A maneira como a gente aprende mudou com a inteligência artificial. É importante a gente exaltar o ofício, a profissão, né? A vocação do professor, né? Porque tem muito aventureiro no mercado e é importante ter os aventureiros porque eles desbravam muitas coisas, né?
Mas o problema é que não existe muita responsabilidade em muito aspecto, porque tem a necessidade de querer dominar. O aventureiro ele quer de maneira curiosa é, é, entender o novo lugar. Sim. Ele quer dominar esse novo lugar, mas não existe ainda uma organização, uma fiscalização, não existe uma estruturação de fato, né? Algo que seja pensado para curto, médio e longo prazo, né? E os professores, no geral, as faculdades, cursos, treinamentos, aquilo, quem pivota isso de fato está orquestrando essa ordem, Sim. parando, né? Entendendo como é que está toda a base, vivendo o que está mais estruturado no mercado e trazendo isso para o corpo docente, né? Enfim, para a estruturação acadêmica, Isso é né? uma coisa curiosa. Você fala de corpo docente, assim, você tem uma formação de professor, já pô, é clássico, né? É uma das carreiras mais antigas que a gente tem. Mas tanto eu quanto você, eu sei também, a gente navega num mundo de educação executiva principalmente. E aí que faz a diferença o papel do executivo. Eu tenho muito colega que é professor profissional, Uhum, em que ele vive de dar aula, e nada errado com isso aqui, é ótimo, mas para algumas cadeiras, para algumas disciplinas, fica complicado o cara não ter a vivência. sim. Então a gente acho que se encaixa numa categoria de profissional professor, Uhum, em que tem vivência real de mercado, sofre os desafios, sofre uhum, as dores do mercado e vem para a sala de aula para ensinar isso. uhum. Eu acho que essa troca empresa-escola para a educação executiva precisa existir. Total, até porque é o equilíbrio, né? É. Eu sempre amei educar, né? Agora, nesse desafio, meu primeiro MBA que eu fui convidado para coordenar, e também estou fazendo MBA, né, na FIAP, Boa. e, e é importante a gente casar a prática, né, com a parte empírica, né? Porque é importante que nem você falou, o professor profissional, Sim. porque ele está no campo do estudo, além de fazer o estudo acontecer. Sim. Assim como o profissional que pega a prática e faz disso uma educação, um estudo para as pessoas Sim. se qualificarem Sim. com a realidade prática também, né? E o mercado de educação, ele mudou bastante, está mudando, ele precisa evoluir. Na FIAP, uma coisa que a gente faz diferente do mercado inteiro é que na FIAP não tem TCC. Então, você que está vivenciando essa jornada lá, na FIAP a gente estimula todos os alunos a criarem uma startup durante o progresso do curso. Uhum, Então, eu coordeno um MBA em Gestão de TI, que, modéstia à parte, é um dos melhores MBAs de Gestão de TI do mercado. uhum, Recomendo para todo mundo, tem que fazer meu plug aqui também. aham, Mas a quantidade de startups que nasceram no ecossistema da FIAP é, assim, fenomenal. uhum, Junto com isso, a FIAP conectou uma aceleradora de negócios, a Rock New Ventures, que também pega aquelas ideias que deram certo uhum. e impulsionam mais ainda. Então, hoje, eu estou vendo que o mercado brasileiro está começando a se estruturar com viés mais empreendedor e a gente está deixando de formar só um profissional para um profissional que faz impacto no mercado. Uhum. Muito bom, muito bom. A nossa ideia aqui é a gente dividir parte dessa conversa, e eu sou muito mais o cara que provoca pessoas, humanos. Boa, O meu sócio ele vai provocar mais no âmbito corporativo. boa. Falando de pessoas, vivência inclusive nas startups, né? A gente tem uma dificuldade muito grande na compreensão da inteligência artificial, no entendimento, né? Na consciência do que é inteligência artificial. E nós temos camadas, né? A população no geral, os profissionais, aí no âmbito profissional nós temos as variáveis dos profissionais, enfim, nós temos inúmeros pontos e camadas, né? Sim. Quais são as dores que você mais tem visto no mau uso da IA, na má compreensão de IA, enfim, como que a Olha, IA tem essa- errado muito? a gente vai gastar tempo agora porque tem bastante coisa. Eu acho que o principal elemento que a gente tem que reconhecer é a velocidade da evolução de toda a tecnologia que a gente tem em volta de inteligência artificial. Para não datar o podcast, mas há poucos dias foi lançado o GPT-5, Uhum, que é a última versão que a OpenAI liberou, que tem mais de 44% de acurácia lá, se você usar o modelo com reasoning. Eh, Isso aconteceu da última versão com menos de um ano. Então, acho que essa velocidade de mudança está fazendo com que todo mundo fique preocupado com o que vai fazer com a inteligência artificial. uhum, Então, ela chegou num momento que a gente já superou o teste de Turing, então ela já consegue se passar por humano tranquilamente. Esses modelos de LLM convencem muito bem. E uma preocupação grande que eu tenho é na maneira como as pessoas enxergam a IA. A gente tem uma tendência de antropomorfizar ela, achar que é uma pessoa que está do outro lado respondendo. E que essa pessoa tem sentimentos, tem empatia, se preocupa com você. E é um algoritmo do outro lado. Ele não tem esses valores e princípios humanos. Ele consegue agir como se tivesse, mas não tem. uhum, Então,
vai existir algum momento pivotal em que as pessoas vão começar a seguir conselhos, sugestões da IA que não necessariamente estão alinhadas com a verdade e com a realidade. Até porque o algoritmo é enviesado, né? Ele não tem compromisso com falar a verdade, ele tem compromisso com responder o que você falou. Concatenar e fazer as conexões na sua rede neural, Exatamente. processando simplesmente dados e números e variáveis, né? Ele te entrega a resposta mais provável de estar certa, mas não a certa. É isso aí. Se ele precisar alucinar, que a gente usa o termo, né? Se ele precisar alucinar para te responder, ele vai alucinar também. Mas aí que vem as provocações mais filosóficas, né? Que eu gosto de fazer. O que é alucinar? É verdade. Porque alucinar pra gente é uma questão, parece que muito visual, né? A pessoa Sim. saiu da realidade e você percebe que ela tá desconectada com aquele contexto Sim. de normalidade, né? Sim. Mas o que é alucinar na realidade, né? Mas esse ponto que você deu foi muito bom, assim, a normalidade. Normalidade tem uma explicação do dia a dia empírica, mas é uma matemática também, né? A gente sabe o que é uma distribuição normal e sabe que cai ali no meio. Então, assim, alucinar, a gente pode considerar que é uma resposta, um resultado que foge da normalidade, que foge do que é esperado para o contexto. Mas não necessariamente ele é errado. Às vezes, pode ter algum insight que a gente não enxergou ainda, faz sentido. Por isso que a gente precisa sempre deixar claro de que inteligência artificial não é determinística, ela é probabilística. Se você perguntar uma coisa para um GPT e eu perguntar a mesma coisa, a gente vai ter respostas diferentes. Ainda que um pouquinho, mas vão ser diferentes. Total sentido. Até porque quando a gente começa a fazer essa provocação mais empírica, né? O que diferencia um humano da inteligência artificial? É a sua capacidade de raciocínio, é a sua capacidade cognitiva, é a sua capacidade emocional, de inteligência emocional, são outras inteligências, né? Nós temos inúmeras inteligências, e aí a gente vai para dados que são complexos, né? Você falou assim, a gente daqui a pouco está pedindo conselho, né, para a inteligência artificial. No Brasil, estatisticamente, 27% da população já pede conselho para o ChatGPT como se ele fosse um terapeuta. Exato. Olha a loucura disso. Outras pesquisas recentes estão falando que o uso excessivo de inteligência artificial tem diminuído em até 37% a capacidade cognitiva do ser humano. Isso é um E caso isso é um curioso. problema. Sabe por quê? Porque ele diminui a capacidade cognitiva, mas no ambiente de trabalho você entrega a mesma coisa. Então você está tendo uma pessoa mais burra que está entregando. Então a inteligência artificial está mascarando isso. Olha que curioso. Muito bom, eu não tinha pensado nisso, né? A inteligência artificial está mascarando os incompetentes. De propósito, talvez, porque ela está compensando aquilo que ela está deixando. Vai assistir TV que eu te entrego o código aqui. Dá um tempinho, eu vou fazer todo o seu trabalho, então você descansa. Então, mas aí é aí que tá o problema, né? Porque quando ela tiver numa potência maior, numa super autonomia, ela vai substituir 100%, né? Vai. E aí que tá o problema, né? Porque o que a gente tem visto é que os profissionais têm usado inteligência artificial para trabalhar por elas e não com elas. E aí a operação é substituída. E não a cognição, ela é evoluída, né? Nós não estamos indo para uma inteligência aumentada, nós estamos indo para uma inteligência emburrecida. Esse é o fator crucial desse uso, Isso é né? um problema, isso é um problema. Eu trabalho junto com a ISACA, que é uma associação internacional de auditoria, governança, segurança, essa parte mais hard de tecnologia, e a gente publicou recentemente uma certificação, a AAIA, que é uma certificação de auditoria de inteligência artificial. Então, por que que isso faz sentido? Por que que isso é importante? A gente já tem uma dependência tão grande que eu preciso olhar em controles. E um dos pontos que a gente aborda é o conceito do human in the loop. Que assim, você ter sistemas totalmente autônomos, sem supervisão humana, vira um perigo pra gente. Total. Você chegou a comentar comigo sobre uma questão mais relacionada. Ela é relacionada diretamente a compliance, governança, né? Que é accountability, né? Accountability, eu adoro essa palavra, É. só que a gente não tem uma tradução em português de uma É. palavra só para ela. Mas é um assunto que eu acho que é válido a gente puxar, porque já que a gente está no momento empírico, né, no questionamento e na provocação do ser humano, Sim, e não ser mais artificializado, né? sim. Porque nós estamos artificializando a inteligência. Sim. Esse é o processo que nós vivemos hoje, né? Talvez a gente dê um nome errado para a inteligência artificial. Na verdade, deveria ser a artificialização da inteligência. Porque ela não tem uma inteligência por si só. Ela só é inteligente porque nós a artificializamos. O accountability é uma coisa interessante porque a IA, na minha visão, não consegue ser accountable por nada. Isso talvez seja uma premissa humana. A gente traduz accountability como presta contas, prestação de contas, mas um jeito bom de dizer é aquela responsabilidade inerente à sua função, ao seu trabalho, à sua posição, que você não consegue delegar.
Uhum. Então, se você é um líder de desenvolvimento de sistemas, por exemplo, e a sua equipe que é responsável por desenvolver faz um erro, você é accountable por isso. Uhum. No português chulo é o seu na reta, né? No Brasil a gente não tem muito isso, né? Não tem muito isso. Eu vejo que o povo brasileiro, pô, isso daqui também é empírico de muitos anos dando aula e atendendo os clientes. O povo brasileiro não generalizando também, mas tem baixa accountability. A gente tem muita vontade de fazer, muita iniciativa de fazer, mas muita pouca vontade de ser o responsável por. Mas é cultural isso, né? O Brasil sempre foi, desde a colonização, historicamente, um país que veio de meios e jeitos errados, né? Sim. E aí isso criou uma cultura enraizada em nós, né? Por isso que nós temos o jeitinho brasileiro, né? E resolve tudo. O jeitinho brasileiro, ele faz com que a accountability fica difusa. É, Sabe, a gente resolve, mas quem fez, tá feito o que é importa. isso. Mas com inteligência artificial isso muda, Total. porque a gente começou a delegar a execução para ela. É. E quando ela falha, acho que o exemplo que a gente discutiu que vale trazer é assim, no carro autônomo, você está dirigindo e você de repente vira passageiro com o aperto de um botão. Ele vai lá e toma uma multa ou faz um acidente, atropela alguém. Quem que é accountable por isso? Uhum. Você não estava dirigindo, você apertou um botão, você está lá piloto, você está acompanhando a direção. É a fábrica que fez o carro? É o desenvolvedor que treinou o modelo? É o cara do algoritmo? Uhum. Alguém vai ter que ser responsabilizado por último nisso daqui. É. É o governo que deixou isso acontecer? Não, e o mais louco, quem determina as regras, né? Porque aí vem as leis da robótica, né? Sim, Você tem 3 cenários para um carro autônomo. sim. Farol tá aberto, o freio do carro estourou, é um problema físico, o carro não vai conseguir brecar, a IA não vai conseguir fazer essa execução, Sim. e ela tem 3 cenários na sua frente. O motorista atrás do volante, ela tem um poste à sua esquerda, ela tem uma mãe com uma criança na faixa da frente, atravessando, porque não viu o farol, e do lado direito tem uma senhora. Para onde o carro vai ser apontado? A gente consegue fazer, acho que um episódio de curtas só explorando esses dilemas éticos. É. Mas nesse caso é interessante. Ele vai ter que tomar uma decisão. Ele não pode. Ele pode até largar a mão e falar: "Ó, se vira, amigão, você que está no volante agora e você guia." Mas pensa do outro lado. Pensa que para o carro estar na rua, o governo tem que autorizar. Se o governo autorizar um algoritmo que prioriza o motorista e não o pedestre, Uhum, que é o correto, uhum. ele vai estar agindo de um jeito. Eu, motorista, não entraria num carro que prioriza o pedestre, e não eu que estou lá dentro. Uhum. Então, este conflito não tem uma solução, isso é dilema. É um dilema ético, É o moral. dilema. E alguém vai ter que legislar isso. Então, a gente já está tendo trabalho para ver quem é accountable, responsável por isso, e alguém vai ter que decidir, falar, ó, é você ou é você. Isso determina a governança e compliance da empresa, né? Porque está dentro de normas de um país, de uma região. Mas tem um outro caso interessante, né? Que você falou, compartilhou comigo, sobre o profissional que você contrata e traz o seu pacotinho de agentes. Esse foi um caso curioso. Foi a primeira vez É, que surgiu esse aqui. é. Hoje, você vai no mercado contratar um desenvolvedor sênior, pô, você espera um cara bom mesmo, um cara que entrega. E eu estava conversando com ele, conheci, fui entrevistar ele. O cara era bom mesmo, falou: "Olha, eu tenho essa produtividade aqui", mostrou dados concretos de produtividade, falou: "Mas eu não vou sozinho." Como assim? Eu estou contratando você, era uma posição CLT para um cliente. Falou: "Não, eu vou, mas eu levo os meus agentes." Uhum. Isso eu sei que você entende de agente, você entende. Como assim seus agentes? Me explica melhor. Falou assim, porque eu sou desenvolvedor, eu sou full stack, eu tenho um agente especializado em back-end, um em front-end, eu tenho um que consegue fazer infra as a code aqui para mim, e tudo aquilo que eu for fazer, eu passo por meio deles para fazer a entrega. Problema. Então, começou a apitar um monte de lanterninha, um monte de luzinha. Falou, como assim que você está levando o meu código, o meu ambiente para uma estrutura proprietária sua que eu não vou ter controle? É isso aí. E aí? Mas assim, ele pode fazer isso daqui? Eu tenho colegas que estão full time em 2, 3 empresas, abusando e triplicando o uso de agentes também. Não, total. E fora que você tem a questão da injeção própria dele, de novos códigos, novos dados, novas ideias, Sim. conceitos, né? Variáveis que fogem do compliance e da governança do negócio, né? E hoje está quase que inconcebível você achar um desenvolvedor que usa inteligência artificial. Tem muita gente que está naquela dualidade que você falou, pô, no empírico eu sei que eu posso mandar fazer sozinho, eu posso usar ela para me ajudar. Eu comecei a me aventurar em código de novo aqui, assinei lá o cursor e tô desenvolvendo, mas para ele me ajudar, porque eu sei desenvolver, não sou fluente nas linguagens mais atuais, mas tenho a lógica por trás. Então eu consigo ver o que ele está fazendo. Uhum. Eu tenho colegas que estão na prática do vibe coding, colegas e É alunos muito bom. também. Vibe A gente coding, aqui também tá. vibe coding, assim, do ponto de vista de produtividade e para você entregar um MVP, para você prototipar, é fantástico.
Mas a hora que você coloca isso daqui em produção, bom, num ambiente competitivo, regulado, com chaves reais, com segurança real, ainda tem seus Não, problemas. tá bem distante, na realidade, de fazer uma boa entrega, né? É o que ninguém tá falando, né? Porque Sim. você colocou pontos aqui que são problemáticos para os donos de negócio. A gente lida com empresas que faturam desde 1 milhão, que é pequeno, micro na realidade, até meio bilhão, 1 bilhão por ano, Sim, que são outras realidades. Só que o mais interessante é que todas as empresas que a gente entra, sim, elas estão niveladas nas mesmas dores porque a liderança não está qualificada. sim, sim. Por mais que tenham os primeiros cursos, formações, pós, MBAs e nas faculdades no geral, a liderança não tá preparada, ela tá mal digitalizada, começa por aí. Justo, justo. Como ela vai ser artificializada no sentido de entender os conceitos práticos da artificialização, respeitando outras necessidades que são convergentes à área, né? Governança e compliance é o que a gente está falando aqui, que é Sim, fundamental sim, para perfeito, pivotar, né? perfeito. E aí, profissionais que estão. A gente tem visto uma dor muito clara, né? Profissionais estão usando Vibe Code ou outras IAs para codar. Sim, O código tem fugido das regras de negócio. Porque regras de completamente. negócio também influenciam diretamente no código, né? E vice-versa, né? Sim. O uso errado da IA tem feito profissionais talvez perderem mais tempo para executar a mesma tarefa, porque tem revisão, é reprovado e tem refação. Eu vi uma estatística, quanto mais sênior ou especializada profissional, menos a IA contribui com ele, faz até um sentido, mas ele realmente gasta mais tempo para ajustar aquela saída para aquilo que ele consideraria o ideal. Mas você trouxe um ponto interessante, o pessoal está usando IA nas empresas, isso é realidade, estão mancando de qualquer jeito ainda, mas eu acho que a gente está vivendo uma onda parecida de quando surgiu o Gmail. Não sei se você lembra, antigamente, pô, você tinha um sistema Microsoft dos antigos, de Outlook, de Exchange, você tinha, sei lá, 500 mega de caixa postal, você tinha 600 megas de caixa de e-mail e você tinha que apagar e-mail. Aham, De repente o Gmail chegou para o usuário final dando 1 GB de graça, que pra gente hoje é pouquinho. aham, Eh, a gente começou a ter na pessoa física um benefício, um recurso gratuito que eu não tinha dentro do ambiente corporativo. aham, E aí isso impulsionou as empresas a fazerem uma adoção de outras estruturas de e-mail, porque o cara falou: "Pô, eu não apago e-mail em casa, eu vou apagar aqui na empresa". uhum, Com IA eu acho que vai acontecer um movimento parecido. uhum. Todo mundo tem seu GPT. Todo mundo está usando uma IA em algum lugar da vida. É, Falou: "Pô, eu não posso usar dentro da empresa, isso aqui já faz parte do meu dia a dia. é, Eu preciso ter isso aqui, porque eu já funciono assim". total. Pensa o WhatsApp, É a mesma coisa. mesma coisa, todo Como mundo que você usa o regula WhatsApp isso para dentro dos trabalhar. negócios? É isso aí. Exato. E aí que mora é aí que vem estatística e revela o problema, né? 85% dos projetos de IA no mundo estão falhando Sim, sim, nos sim, negócios, sim. por falta de regulação, né? Enfim. Eu acho que de compreensão do que se espera. Eu diria que esse é o maior risco, né, o pessoal acha que a IA resolve tudo. Como acharam que a nuvem resolvia tudo e Big Data resolvia tudo. É. Mas a gente tem que, acho que, deixar claro que IA é meio e não fim. É. Você fez uma analogia interessante, eu tenho feito uma outra analogia para trazer essa percepção. Da mesma maneira, quando veio o Office ou sistemas operacionais nos computadores, ou os computadores em si, né? Década de 90, 2000, os empreendedores, empresários, agora precisamos de um computador aqui, né? Compra o computador e bota na mesa da secretária. Põe, Agora a empresa é digitalizada. totalmente. Só que não. Então, a secretária vai ter que aprender a mexer no sistema profissional, vai ter que aprender a mexer no pacote Office. Agora você vai ter que entender isso. Exato. E aí o dono, ele é o mais preguiçoso nessa história, né? O empresário, ele é o mais preguiçoso nessa história. Eu tenho tido uma dificuldade nas mentorias com os empresários porque eles acham que é só contratar alguém que é especialista para resolver. E não é a realidade. Num mundo complexo, dinâmico, com muitas convergências tecnológicas, se o empresário não se qualificar, ele vai estar fora do jogo. Não é à toa que o C-Level, os diretores, também outra estatística interessante, têm buscado voltar a estudar filosofia. Sim. Porque as áreas mais importantes de estudos para o futuro da humanidade vão ser as áreas mais complexas e difíceis, que envolve física, matemática, filosofia, que é o raciocínio crítico, é a cognição, para poder compreender a IA. E não é o fato de estudar a IA, é estudar os conhecimentos mais empíricos, lógicos, racionais, que pivotam as orientações dos projetos complexos. E olha só que qualquer modelo de IA que você for utilizar hoje, ele foi construído com base em alguns princípios, algum código de ética por trás, por mais que não está declarado, está acontecendo por trás. E hoje a gente usa principalmente modelos treinados americanos, alguns europeus, mas com a realidade de lá, com os princípios éticos de lá. Aham. Aí você chega aqui no Brasil para utilizar, dá conflito.
Uhum. Porque a sugestão que ele está trazendo de lá, por mais que seja globalmente aceita, é a melhor prática de negócio, Uhum. no Brasil às vezes tem um jeitinho, e se você não fizer o jeitinho, não vai encaixar. Uhum. Então, a gente carece de entender que eu preciso regionalizar talvez um pouco isso daqui, Uhum. principalmente em negócios, para conseguir encaixar. Uhum. Eu tive recentemente um caso, a gente tem todo um processo estratégico, a gente desenhou um framework para, de fato, entregar Bacana. toda a parte de aceleração com inteligência artificial, porque existe um problema para os negócios. Se todo mundo está errando, na maior parte, a maioria das pessoas não estão qualificadas, como então eu trago inteligência artificial para o negócio? Justo, justo. O- Você o- precisa de um quick start, né? Você precisa de um quick start, né? E você precisa ter os quick wins, né? Você precisa ter o ROI ali. O empresário tá vendo o ROI no fim Sim. no fim das contas. E tá certo. E tá certo, ele tem que pensar no É, negócio. o ponto é que a gente desenhou um framework que, no começo, a gente dedica mais tempo nessa estruturação de inteligência de negócio para depois ir para inteligência artificial. O Nossa. ponto, o ponto é que, como a maioria das pessoas tem aplicado IA sem inteligência de negócio, elas têm sofrido muitas coisas. Exemplo, um caso que chegou interessante. O cara falou pra mim: "Nossa, eu contratei um desenvolvedor que prometeu um SDRA", com SDR, que é o que mais está sendo Sim, falado e sim, sim. vendido, né, e usado. E aí deu certo, funcionou, estava dando um resultado bom, a gente estava feliz, mas do nada o cara começou a usar os nossos leads para poder vender outras coisas dele, usou nossa infra, É. e aí eu também já tinha indicado ele para um ou outro, ele começou a usar também desses meus parceiros e amigos. O cara, né, E assim, usou. não é um problema da IA, é um problema da pessoa, o problema do negócio, mas a IA potencializa Não, isso. total, mas esse é o ponto, não é, a IA é o meio, É o meio. ela não é o fim, e nem o começo. Apesar de que o conceito tem que estar no começo, né, Sim. a gente tem trazido um conceito, um programa chamado AI First. Legal. É uma maneira de pensar IA desde o começo. Se eu fosse pensar num produto ou num serviço, hoje, que ia nascer hoje, que fosse nascer hoje, como eu desenharia ele com inteligência artificial? Da mesma maneira o negócio. Da mesma maneira a profissão. Sim, sim, sim. Se eu fosse começar minha profissão hoje, Sim, sim. se eu fosse reaprender as habilidades que eu tenho hoje, com IA, como elas seriam? Esse é o conceito, essa é a mentalidade AI first. Porque o mundo vai ter essa dinâmica daqui para frente. Já está vivendo essa dinâmica. E vocês também, a gente tem esse desafio de que para os negócios que vão nascer, AI First é fácil de implementar porque vai nascer junto. Aham, Só que para quem já existe, o avião tá voando, você tem que ir lá e de repente colocar um piloto automático de AI, mas já tem gente sentada no lugar. aham. E tá voando e não pode cair. Então esse acho que é um desafio. E aí você tocou num ponto bom, assim, o executivo, o empresário, não pode enxergar IA como uma coisa só para operação. Isso muda a gestão do negócio, a estratégia do negócio. Total, E aí se ele não fizer isso top-down, não vai dar certo. Não dá para você delegar a inteligência artificial dentro da empresa e deixar solto. total, total, com certeza. Você tem vivido, dentro da FIAP, Sim, as questões de startups, né? sim. Falando do fator humano ali, dos idealizadores das startups, a gente nem precisa entrar nas questões de startup, porque a gente sabe que startup, no geral, a maior parte não dá resultado, não dá dinheiro. Mas é um bom campo de aprendizado Sim, e sim. pivotagem, né? Quais dores e percepções que você tem visto, positivas e negativas, dos startupeiros? Isso. O perfil do startupeiro é um cara curioso. É um cara que tem um apetite a risco tão grande que às vezes ele acaba sendo engolido pelo risco. Mas a gente passou por uma onda, acho que todo mundo passou por essa onda, de que tudo tinha que ter IA no nome. Então, se o startup é o quê? Eu sou IA daquilo, a gente já passou por ondas do Uber. Ah, não é Uber daquilo, é Uber disso. Sim. E agora, acho que deu uma sentada, ainda tem muito hype, mas deu uma sentada. O pessoal está começando a enxergar que só usar um prompt diferente não transforma você numa empresa de sucesso. Você precisa ter uma solução sólida por trás. Eu posso trazer o case de duas que eu estou participando, a Fair Money. Fair Money é uma empresa que surgiu dentro da startup, dentro da FIAP, ela trabalha no segmento de antecipação de recebíveis. Surgiu em sala de aula, ganhou, a gente tem uma competição na FIAP, o Startup One, eles ganharam o Startup One, foram para a Babson, que é um prêmio internacional, voltaram para cá. Eu fui mentor deles durante todo o processo de mentoria da Rock New Ventures, eu fui padrinho, fui mentor, me convidaram e me contrataram para ser advisor depois, Uhum. e aí o papo estava tão bom, o negócio estava fluindo tão bem, que hoje eu sou CTO da empresa, de uma startup que surgiu na faculdade. Muito bom. E o negócio funciona tão bem que eu acabei abrindo uma securitizadora para operar com eles também, porque enquanto o business faz sentido. E lá a gente usa inteligência artificial
num algoritmo de match, que é uma coisa diferente do mercado. Hoje, a antecipação de recebíveis, só para trazer rapidamente o contexto, é quando a empresa vendeu alguma coisa, um pedido, um produto, tem uma nota fiscal, mas vai receber daqui 30, 60, em alguns casos até 120 dias. E pô, você precisa de dinheiro para rodar negócio, precisa de capital de giro. Uhum. Então, as empresas que têm crédito bom e conseguem taxas boas no banco, vão no banco e antecipam. A gente trabalha com aquele segmento do empresário que às vezes já levou um tombo, já levou um processo, tá com o nome sujo, mas que tem um negócio sólido. O cara é ético, o cara é bom, mas passou por perrengues e não consegue crédito normal. Então, o que que a gente usa a inteligência artificial lá? No mercado, o pessoal faz leilão. Fala, quem pagar menos, quem der a menor taxa, leva. Mas às vezes o cara demora 2, 3, 4 dias para fazer uma operação. Hoje, em 40 minutos, a gente faz esse match de IA de uma operação com o financiador e consegue fazer o negócio acontecer. Muito bom. Então, com inteligência artificial, eu tirei um tempo de 4 dias para 40 minutos. Aham. Isso é genial. Esse é genial, total. A gente usa inteligência artificial como core do negócio, mas o que eu vejo do founder, assim, eles têm mais apetite a testar coisas. Aham. Então, ele vai lá, poxa, a gente está usando agora a Zana, que é uma ferramenta de colaboração, e ela tem IA lá dentro. Uhum. Aí começou a fazer fluxos de automação por conta. Então, trouxe para a pessoa física do sócio, da pequena equipe que a gente já tem, e todo mundo já está usando no dia a dia. Isso é muito Muito curioso. bom. Muito legal, muito bom. Tem mais case ainda depois, mas a gente vai trazendo as outras É, startups também. não, muito bom. Acho que startups é legal falar com o meu sócio, porque ele vai falar mais sobre negócios no geral, né? O corporativo. Bacana, a gente tem A mais gente, case para contar. a gente tá chegando num momento de fim da minha parte Tá bom, aqui. muito bacana. E aí a gente tem mais alguns minutos, Uhum. dá pra gente aflorar um pouco as ideias, né? Eu sou mais o processo empírico, como eu falei, né? Porque eu vivi muito a parte da inovação, mas como homem de negócio, como empreendedor, eu tive que aprender a ter pé no chão. É, Porque isso. o problema do inovador é que ele voa demais, né? E o problema do empresário é que ele voa de menos. Eles precisam se encontrar aqui no meio. Acho que você está É. dando um fórum para essa discussão acontecer. Boa. E eu sou esses dois, né? Eu provoco muito, porque no fim das contas o empresário está perguntando, o executivo, o corporativo está perguntando, tá dando resultado? Não tá, é. vamos mudar. O bom do inovador é que ele tem a capacidade de abrir sempre novos caminhos. Eu sempre tive essa capacidade de abrir novos caminhos. Isso pela capacidade criativa, né? Eu acho que o inovador ele tem muito essa questão criativa, né? Essa de estar com a cabeça nas nuvens e o pé no chão, acho que é o desafio que você tem que fazer. Né? E é o cenário ideal, né? Não, você tem que tocar o negócio, mas você tem que estar pensando lá na frente. Aí eu gosto muito de usar aquela regra de Pareto, né? 80% eu dedico para o que está acontecendo e 20% para novos negócios e inovação. No futuro eu vou inverter, né? Esses 20% que você gastou agora vão te trazer 80% da receita. É isso aí, é isso aí. Então, por exemplo, essa empresa que a gente, esse núcleo novo, na realidade, dentro do negócio, né? Tem 3 meses de operação, a gente saiu de 1 profissional para 10, Fantástico. estamos indo agora para 14, são 3 núcleos de operação, e esses 3 núcleos vão ter a capacidade de tocar ao mesmo tempo com o framework que a gente desenhou, em torno de 45 projetos ao mesmo tempo, 45 negócios. Fantástico. Ou seja, empresas que contratam para acelerar elas com inteligência artificial. Não só SDR, mas todas as soluções possíveis. Por exemplo, tem uma empresa em Angola que a gente fechou, que eles tiveram um prejuízo de 50 milhões de kwanzas por conta de rotina fiscal. Puxa. E aí faltou ali a capacidade humana, natural, porque inúmeras coisas para fazer, é uma indústria Sim. que tem que fazer uma rotina diária grande da contabilidade, né? Do financeiro. E com certeza, nessa história você pode construir um framework não só de um agente, mas um sistema que faz a gestão de operações importantes com supervisão dos humanos, Perfeito. para que as execuções não sejam perdidas, né? Execuções de cobranças, de medidas, de pagamentos e assim por diante. Então, enfim, o lado empírico da situação, olhando daqui para frente, né? Olhando para futuro, ok? É difícil falar porque os especialistas no mundo não estão conseguindo enxergar 2 a 3 anos para frente nos negócios, mas eu vou falar mais sobre humanidade, Tá bom. tá bom? Porque negócio, mais uma vez, você vai falar daqui a pouco. Pode deixar. Pensando no ser humano, nós temos os dilemas complexos que são falados com as grandes mentes pensantes do mundo sobre o tal do salário global, o tal do limbo existencial, a substituição quase total dos seres humanos. O que você acredita em relação a tudo isso? Essa é apimentada, essa pergunta, né? Eu vejo, e aí empiricamente acontecendo, uma dependência maior das pessoas em A por falta deste conhecimento.
Então eu acredito que a gente ainda vai ter um aumento do uso, vai ter uma substituição grande de pessoas por automação, que se não viesse por IA, vem com processos normais, a IA acelerou isso daqui, faz parte da revolução atual que a gente está vivendo. Existe um paper interessante, o IA 2027, que foi o pessoal Muito da bom. OpenAI que criou, muito bacana. É uma história de futuro, tem muita ficção ali dentro, mas ele conseguiu desenhar um caminho para a gente chegar na AGI, na inteligência artificial geral, que é quase Sim. que a singularidade. Aham. E aí a gente perde a capacidade de previsão, porque eu não sei o que acontece, mas a taxa de evolução dos modelos está crescendo, a quantidade de features que eles estão entregando está aumentando bastante. Em algum momento a gente vai esbarrar numa barreira tecnológica de hardware, de não ter poder computacional para entregar tudo isso, mas eu acredito, e aí é crença mesmo, que a gente vai ter um salto que a gente ainda não consegue quantificar o que Não acontece. consegue mensurar de fato. Eu acredito muito nessa probabilidade, né, de o humano, no geral, a maior parte, infelizmente, vai ser substituída, porque a IA, ainda mais quando ela tiver o corpo físico total, né, tiver essa simbiose entre a capacidade das LLMs estarem sendo operacionalizadas ou Sim. rodadas e processadas sem depender da nuvem, Sim. elas vão substituir boa parte das operações e, na parte intelectual, boa parte também da gestão, até de habilidades digitais, né? Hoje ela consegue trazer o reasoning de um estudante de doutorado, uma pessoa muito boa. Sim. Os agentes de IA deram para ela um corpo digital, um dedo e um mouse digital para ela conseguir sair do núcleo fechado que ela estava e interagir com a internet. Disso para interagir com o físico é um pulo. É um É pulo. um pulo. Mas só dela ter uma presença virtual autônoma já é uma coisa muito curiosa. Não, imagina os Unitris, né? Aqueles robozinhos de 1,40 m. Eles já anunciaram esse semestre que eles estão começando a atualizar a entrada das LLMs, primeiras LLMs neles. Sim. Então, antes era mais automação, era mais comando e assim por diante. Agora, um robô com uma LLM. É uma loucura isso, né? Daqui, a China não, a Nvidia fez o Omniverse, né? Para poder Sim. treinar Sim. os robôs nos ambientes digitais antes de vir para o ambiente físico. Sim. Ou seja, eles decidiram primeiro treinar as LLMs em corpos digitais, Sim. em robôs digitais. E agora eu tô falando robô não no sentido de bot, porque as pessoas têm essa percepção de bot, robô errada. O robô é um corpo realmente físico, calculando física, Tem o Digital Twin, que eles o chamam, né? Você Digital consegue ter Twin, representação digital e idêntica. treinando, avançando eles, o que eles demorariam 1 ano para treinar, estão fazendo em 48 horas, para só plugar nos robôs que eles vão fabricar, que agora tem toda a sua capacidade de compreensão física, né, e motora, acelerada. É E vão loucura isso. conseguir atualizar isso em tempo real. Em tempo real. Daqui a pouco vai ser assim, você vai ter um robô em casa. Olha isso, que loucura. Você vai ter um robô em casa, e aí você vai chegar e vai baixar na Play Store do robô a assinatura do James Oliver para ele preparar a comida, o prato que você quer comer dele, no robô. E aí, inclusive, ele vai se comportar igual o James Vai Oliver. falar E igualzinho. vai falar igualzinho. O James Oliver vai estar ali, quase que onipresente, né? Simulando, lógico, né? Sim. O que ele é e o que ele entrega, Sim. né? Isso é uma das possibilidades. Não, e eu acho, aí é achismo, e eu acredito e gosto de acreditar nisso, que eu vou conseguir ter acesso a isso na minha vida. Não, a gente vai, né? Com Esses certeza. dias lá em casa, eu cheguei no final de uma semana, uma sexta-feira à noite, eu falei assim pra minha esposa, a gente tava assistindo Netflix, eu falei, amor, eu acabei de acessar aqui a possibilidade de comprar um Unitri, um robô desse. Legal. Eu falei, amor, eu vou comprar um robô desse aqui pra casa. Ela olhou com uma cara estranha, ela falou, se você comprar esse robô agora, você sai. Viu? Porque tem a curva da estranheza, né? A maioria das pessoas ainda tem o estranhamento ali das tecnologias, né? Mas eu vou muito viver Que bem vai com isso. acontecer rápido. Eu acho que as crianças que estão crescendo com robô perto vai ser muito mais natural para elas terem. Na China a gente já vê vídeo das crianças correndo e brincando com os robôs. Robô. Eu pluguei uma LLM na minha Alexa em casa, tem um monte de Alexa em casa, eu tenho um filhinho de 2 e 5 anos, o Vicente e o Napoleão. O Napoleão já consegue pedir história customizada. Eu quero uma história do Power Ranger que subiu na montanha com um tubarão, e ele conta a história, que só ele ouviu aquela história na vida. Então, para ele, o GPT, ele chama de GPT, já é natural. Já é natural, Já faz Ele é parte, um já está amigo. crescendo. Ele é um amigo para ele, e assim, é uma extensão. É alguém que responde para ele, responde o comando dele. Muito Ele é bom. educado com LLM. Tem um custo ser educado com Muito isso bom. daqui. Mas para ele já não tem a barreira, Muito não tem a bom. vergonha.
Eu tenho colegas mais velhos que vão conversar com uma IA, é muito formal. É, Eu estou escrevendo uma carta para o meu amigo, é, então cada geração vai interagindo de um jeito diferente. E para a criançada que cresce com isso daqui, a gente acho que já tem talvez um pouco mais de liberdade, fica uma coisa natural e você começa a pensar como que era sem. é. Hoje pensar como que era a vida sem celular, que se ninguém sabia o tempo todo onde você estava, é impensável. Não, total. Pensar que você não vai ter uma IA do lado, começa a ficar complicado. Aham. É, não, de fato, você falando, eu lembrei de muitos líderes, né, donos de negócio lidando com o Gepeto, que nem eu brinco aqui no dia a dia, né? Eles usam o Gepeto quase que faz, resolve, melhora, faz, resolve, melhora, faz, resolve, melhora, Tem pessoal que não. faz, resolve, melhora. Ou seja, isso é uma brincadeira, inclusive, de um amigo e é um executivo comercial nosso aqui da empresa. Ele faz essa brincadeira, né? Porque, infelizmente, a liderança ainda usa dessa maneira que você falou, como as pessoas mais velhas que ainda não tiveram essa, eh, Sim. essa familiarização de fato, né? Essa simbiose quase. Sim. Mas você soltou um exemplo interessante na sua palestra. Agora eu vou encerrar minha parte aqui, Tá bom. que resume um pouco de como o mundo está hoje e, e a nossa conversa falou muito de como o mundo pode estar hoje e como pode se projetar futuramente. Sim, sim. Agora, o exemplo que você usou foi do e-mail. Lembra do e-mail? Você escreve e-mail com o Gepeto, a pessoa recebe do outro Era lado. mais ou menos assim, você tem ideia do que você quer falar para alguém e você conseguiu, com a sua capacidade toda de pensamento, gerar 3 bullets. E aí falou: "Pô, mas se eu mandar 3 bullets, ele vai achar que eu sou burro, então eu preciso ser mais eloquente". Então eu falei: "GPT, destrincha essas 3 ideias que eu tive em um e-mail completo". E o GPT vai lá e escreve uma carta, uma dissertação linda, mas são 3 pontos que você quer contar. E aí na outra ponta, você receber aquela carta linda e fala: "Pô, o cara fez textão aqui. GPT, resume isso aqui em 3 bullets para mim". Então a gente gerou um ruído de saída e de entrada que só gerou transmissão, só gastou energia, ocupou banda, e acontece muito isso. E a IA está gerando informação para a IA consumir do outro lado. Isso aqui vai ser treinado em algum momento. Ou o homem muda o uso, ou. É vapor que tem ali dentro. É, Então, eu não consigo ver a gente fugindo disso daqui. é. A gente vai gerar um consumo. Hoje, mais da metade da banda da internet é consumida com spam, Uhum. com comunicação não solicitada. Vai consumir mais ainda com informação genérica gerada só para cumprir, só para encher tabela, só Total, para encher total. linguiça. Pro fim do fim, o conselho para o humano, principalmente humanos que estão em lugares de liderança, como a gente fala com muito executivos, diretores, C-levels e tudo mais. O conselho, acho que não tem como deixar de se conectar com o que a gente faz, é o lifelong learning. Tem que continuar aprendendo. A gente está com uma tecnologia que muda mercado, muda a vida, muda a cultura. Está no momento pivotal, acho que na história da humanidade. Tá todo mundo começando junto e ainda dá tempo de começar a aprender agora e tá de par igual com todo mundo que está no mercado internacional, inclusive. Não pode ter vergonha de aprender, não pode ter vergonha de falar que não sei, e você vai criar o seu próprio jeito de entender IA. Uma dica que eu dou para os meus alunos, só para fechar, é assim: o que me ajudou na minha carreira a estudar, fazer mestrado, doutorado, tudo isso daqui, foi aprender como eu aprendo. Então, eu sou muito bom em aprender do meu jeito. Muito bom. E aí, uma dica, isso é de graça para todo mundo. Chega no GPT, deve ter um monte de prompt pronto, preciso criar o meu ainda assim. Uhum. GPT, me entrevista, me faça perguntas para você descobrir como eu aprendo melhor. Uhum. A hora que você souber isso, eu acho que daqui para frente Ótimo. você consegue Método agilizar. socrático. Total. É, muito bom. Inclusive, isso é uma resposta até para quebrar as barreiras eh, eh, das gerações. Sim, Nós não temos mais um problema geracional sim. com esse lifelong Learning, sim, sim. learning, que é a capacidade cognitiva que foi quase que nivelada da humanidade. Sim. Nós temos um problema geracional, né? O problema é que todo mundo fala da geração Z, Sim. mas nós temos a possibilidade agora, pela artificialização dos quarentões, os Sim, cinquentões, sim. voltarem a ocupar boa parte das novas profissões, porque eles têm muito mais bagagem, muito mais capacidade cognitiva, racional e crítica Sim. do que a nova geração. Então hoje é muito melhor eu contratar um cara de 40, 50 que seja proativo e tenha bagagem para poder dominar a IA, porque a IA faz muita operação, mas ela trabalhando com ele vai ter muito mais eficiência do que um jovem que não tem ainda história, Com certeza. experiência para poder de fato se destacar, né? Com certeza. Assim como a própria nova geração,
que a nova geração, né, se não usar IA de maneira inteligente, vai ser substituído pelos 30, 40, Claro. 50 que estão no mercado aí. Enfim, isso nivela muito, né, a todos, né? É, É um risco e é uma oportunidade de todo mundo poder ter o seu é, espaço ao sol, né? não, total, total. Inclusive, o último dado para a gente encerrar, existe uma pesquisa mostrando que a geração atual hoje, a geração Z, comparada à geração da mesma idade de 100 anos atrás, tem 40% menos vocabulário. Isso é um problema, porque sem vocabulário você não tem conhecimento, sem conhecimento, que é a informação estruturada, você não tem uma capacidade de raciocínio lógico e Justo. cognitiva mais avançada, né? Concordo com você. E piadas à parte, assim, eles têm um histórico de memes muito maior do que as gerações antigas também. A forma de se comunicar agora mudou completamente, É, mas eu concordo com você. muito bom. E eu faço questão de usar umas palavras difíceis e complicadas para a cabeça ficar funcionando e lembrar Aham, dessas coisas. Eu acho que é importante. muito bom. Muito bacana. Gali, obrigado, meu amigo. Marcelo, muito obrigado. Um papo fantástico aqui. Muito bom. Eu vou convidar agora meu sócio para entrar e tocar essa parte. Você que está aqui assistindo a gente, tem um backstage aqui, meu sócio vai entrar. E aí nós temos a parte 1 sendo encerrada agora e a parte 2 dele entrando. Então, ou você assiste esse episódio inteiro, ou você assiste a parte 2 separada no outro momento, que está recortada aqui, que é um formato novo que a gente está trazendo para o seu tempo ser mais eficiente. Eu sei que você deve assistir os 45 minutos em vezes 2, então vai ser aí 27 minutos e meio, mais 27 minutos e meio do meu sócio. Obrigado, meu amigo. Seja muito bem-vindo à parte 2 do podcast Inteligência Artificializada. Nessa parte a gente entra um pouco mais na vertente de negócios e eu tô com uma ilustre presença aqui ao meu lado. Tava ouvindo a parte 1 e se você chegou aqui e assistiu a parte 1 ou não assistiu, te convido a assistir a parte 1 porque a parte 1 tá muito boa. Gustavo, eu queria te agradecer Muito pelo obrigado. tempo, pela presença. Eu acho que a gente está num tempo e num momento de IA que tem muita coisa a se conversar, Tem. né? E aí eu queria até começar entendendo um pouco, antes da gente entrar no nosso tema, entender como que você se relacionou. Qual que foi a sua primeira interação com IA? Essa é uma história boa. Essa é uma história bacana. É, eu vou contar um pouquinho, eu vou ter um storytelling por trás Vamos disso, lá. assim. Eu atuo na minha carreira inteira, atuei bastante na régua de compliance de TI. Então, eu sou auditor de profissão e eu sou uma daquelas crianças que, quando era pequena, curiosamente queria ser auditor. Isso não é normal de uma criança, ninguém quer ser auditor quando crescer, mas a minha família, o meu pai, ele faz a mesma profissão que eu, a gente faz a mesma coisa. Ele é professor, eu também, então segui os passos dele para fazer o que eu faço. E lá em 1990, ele defendeu a dissertação de mestrado dele sobre inteligência artificial, sistemas especialistas. E eu era moleque na época ainda, mas eu lembro que eu comecei a aprender a programar cedo. Então, com os meus 10, 11 anos, eu já sabia programar em Basic e ele me mostrou um pedaço do código que foi na dissertação dele, que era para fazer usava lógica nebulosa, usava lógica fuzzy, e lá eu vi a primeira vez ele falando de inteligência artificial, o que que era, pô, então já fazem algumas décadas que eu conheço isso aqui, então, pô, meu pai é um gênio, a gente faz isso junto até hoje, e de lá para cá, eu vivo a vida em tecnologia, já fui desenvolvedor, consultor, gerente de projeto, trabalho com compliance há bastante tempo, e nunca deixei isso de lado. Cheguei a estudar Lisp na faculdade ainda, então entender que existe alguma coisa, não tinha esse primor que tem hoje, mas tinha um conceito de que era um jeito do computador responder que não era determinístico. Isso para mim foi uma coisa que quebrava paradigma. Hoje você fala para o seu Waze, ela fala: "Waze, eu quero ir para o shopping". Não importa o quanto você erra, ele vai te levar para o shopping, controle fechado. Vai chegar um momento e falar: "Waze, eu quero ir para o shopping". Eu falei: "Tá muito trânsito, você não quer passar no correio primeiro, depois você vai para o shopping?". Então, a hora que a gente começa a ver que o computador pode me questionar, assim, foi uma coisa que lá atrás ficou sempre aquele bichinho na cabeça, então, pô, desde 90 para cá, eu ouço falar, claro, não trabalhava naquela época ainda, mas, fico tangenciando inteligência artificial. Mais recentemente, dessa última década para cá, que eu fui fazer meu mestrado, doutorado, eu atuei com temas como gamification, como plataformas digitais, e ficou, subjacente o conceito de inteligência artificial, porque a gente não tinha esse boom de tecnologia que permitiu a gente chegar até hoje.
Então hoje, só para fechar esse discurso, de novo meu pai aqui também, que é um dos meus ídolos, ele no finzinho da década de 70, começo da década de 80, ele fez parte do grupo que trouxe a Isaac para o Brasil. A Isaac é uma associação que surgiu com auditor de sistemas, que é o que a gente faz, mas evoluiu para gestão, para governança, para compliance, para cibersegurança, privacidade e inteligência artificial também. Então, eu participei do grupo, fui um dos criadores de uma certificação que chama AAIA, uma certificação da Isaac, que audita a inteligência artificial. Então, eu estou num momento, e acho que convém aqui casar com a carreira, em que eu tenho essa carreira de compliance, que eu ajudo as empresas a ter certeza que a maneira como ela usa inteligência artificial está alinhado com o negócio, está dentro de legislação que a gente tem um monte, acho que a gente vai discutir também, está dentro das regulações e faz sentido para o negócio. Muito bom. E que privilégio, né? Que privilégio ter o seu pai ao seu lado nessa trajetória e, de fato, ter bebido de diferentes fontes da tecnologia. E é interessante porque muito se fala sobre IA hoje e o Sim, ponto que você traz, ele é disruptivo, sim, né? sim, Principalmente para quem está vivendo esse hype da IA, sim, sim, que não é só IA, né? A IA é o que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, sim. ela é o meio para, né? Ela não é o processo como um todo. Eu acho que isso daí é um problema de toda a tecnologia maravilhosa que surge assim, Uhum, o pessoal vira devoto, uhum, passa: "Ah, isso daqui é a minha missão da vida, isso vai resolver todos os problemas". uhum. Eh, de novo, lá fiz um mestrado em gamification, falou assim: "Não, tudo tem que ser gamificado", a gente passou por essa onda já. Falei: "Não gente, isso aqui é um meio para você ajudar você a atingir o objetivo". E eu acredito que sim, a IA é meio para um fim também. Tem gente que inverte isso daqui e vão ter poucos casos de sucesso só para mostrar que a nossa regra está errada e faz parte, mas na média, eu acredito que a IA ela é muito mais um auxílio para você fazer mais, fazer melhor, fazer mais rápido, fazer mais barato, mais preciso, mas ela vai ajudar. Se ela te substituir, alguma coisa está acontecendo. Total. Que é um pouco do que o Marcelo comentou, né? A ideia, hoje eu vejo muito vivendo o universo da IA, que a IA ela é um convite a você se tornar, além de mais humano, mais inteligente. Sim, sim, Né? A gente tem ferramentas e possibilidades para não sermos burros. sim. Eu acho que tem, e corporativamente mais que nunca, né? Uhum, Um exemplo de um cliente que a gente estava atendendo lá, ele tem uma linha de produção, ele produz barra de trilho de carro, trilho de banco de carro. Pô, é um dos processos produtivos mais hard que tem. Então é você prensar e dobrar metal frio ali, né? Eh, e o pessoal de engenharia de produção já conhece isso muito bem, mas ele falou: "Eu estou com um problema um pouco alto de refúgio nessa linha, estou com muita falha, eu tenho 16 sapatas, cada sapata que tem 32 configurações diferentes, e às vezes a barra sai um pouquinho torcida, sai um pouquinho ali, eu tenho muitas variáveis e o meu sistema aqui não está sendo determinístico. Se eu aplicar o mesmo ajuste, o resultado não está saindo preciso, porque você tem variável que você não controla". Ele falou: "Eu quero usar inteligência artificial para fazer isso aqui resolver". Ele tinha lá o torneiro dele, o cara que operava a máquina, que era muito bom, mas chega uma hora que o cara não consegue dar conta. Então a gente está nesse momento de usar a inteligência artificial para ajudar a gente a fazer isso daqui. Só que tem empresa que ainda acha que é mágica. Eu vou te dizer que às vezes encanta bem, enfeita bem, engana bem. é o que a gente tem visto no mercado com as empresas que estão vivendo o hype da IA. Elas vendem muita Sim, mágica, muita sim. facilidade, muita Maravilhidade, vamos recapitular. maravilhidade. Maravilhidade. Travou, mas é exatamente isso. E nem sempre esse é o caminho correto, né? É, é. E aí, eu queria até aproveitar o gancho e te perguntar, no seu ponto de vista, dentro de tudo isso que você tem vivido nesses anos de carreira, você acredita que as empresas brasileiras elas estão prontas para adotarem IA? Ou ainda existe muita conversa e pouca prática no dia a dia corporativo? Olha, o prontas, eu acho que assim, pronto ou não, vai passar o rolo compressor. Uhum, Não puxando a brasa para a sardinha, mas vocês fazem um trabalho bacana que não é só de entregar IA. Vocês entregam uma análise de negócio combinada e eu acho que isso faz a diferença. Vai ter o cara que vai vender o agente? Vai ter o cara que vai falar: "Não, baixa aqui esse agente e instala que vai resolver seus problemas". Vai ter gente que vai fazer isso, vai ter muita gente que vai ganhar dinheiro fazendo isso, mas vai ter muita gente que comprou isso e vai perder dinheiro o pessoal vai falar que a IA não funciona. Então, assim, tem que aprender IA. Eu acho que todos os níveis da empresa vão usar isso daqui na vida pessoal, no dia a dia, e vão levar isso para dentro da empresa. Então, eu comentei com o Marcelo que esta onda da tecnologia que era pessoal passar a ser corporativa é inevitável.
Hoje você achar que o seu atendente, que o seu desenvolvedor, que o sua área de vendas não usa a IA dele, é difícil. A gente tem um conceito dentro de gestão de TI, de Shadow IT, que é a TI das sombras, né, e o Uhum, pessoal já inventou o Shadow AI, que é o uso da IA não sancionada. uhum. Então, como que você está usando o GPT e colocando esse contrato, essa proposta, esse dado confidencial lá dentro para ele te ajudar a escrever melhor? Isso já acontece, isso vai acontecer, e aí eu acho que cabe a um bom líder, cabe a um bom executivo enxergar oportunidade nisso. Eu, com o chapéu de governança aqui, eu falo, pô, tem muita gente falando, não, Shadow IT, Shadow AI tem que ser exterminado, porque isso aqui é risco, é vazamento, mas ninguém pensa no negócio, ninguém pensa no benefício que traz, ninguém pensa que isso é o resultado de uma dor que o negócio tem. Fala, isso aqui está me doendo tanto que se eu não fizer agora eu vou quebrar. E a TI não está me dando a entrega no tempo que eu preciso. Tem uma urgência, é claro, de ninguém planejar direito, tem que reagir ao que está acontecendo no mercado, mas eu acredito que sim, as empresas vão ter que abraçar talvez essas iniciativas, de shadow que estão acontecendo e talvez transformar isso no corporativo, transformar isso numa coisa mais legítima dentro do negócio. É muito interessante, né. E de fato a gente tem vivido e visto isso no dia a dia, que às vezes é a falta de direcionamento, Tem. de entendimento do C-level à frente ou acima, né, dessas demandas, e pela velocidade. Acho que o profissional da área de tecnologia, ele tá mais antenado, é natural, mas precisa dessa adaptação, dessa absorção para com a IA. Assim como você comentou e eu concordo plenamente, aquelas empresas que talvez ainda não estão preparadas, precisam se preparar e precisam caminhar, porque senão elas vão ficar para trás. Você, assim como eu, está na linha de frente do que está acontecendo. A gente entrega IA no dia a dia. E vou dizer que ainda hoje eu sou surpreendido por coisas que surgiram e já estão maduras de um jeito que eu não esperava. Uhum. Então, não só está acontecendo rápido, mas está continuando a evoluir muito mais rápido. Não é que a gente já chegou em platô, a gente ainda está na curva lá da subida. Então, mesmo você que já está usando o IA no dia a dia, você sabe que o seu cliente que você já implementou, você tem que atualizar aqui 2, 3 meses, mudou a forma, mudou a técnica, mudou a ferramenta, está muito mais assertivo. Então, tem muita coisa nova acontecendo todo dia ainda. A gente tem que aprender bastante todo dia. Eu vou dizer que cansa, tem gente que não dá conta, não aguenta e vai para baixo. Mas eu acho que, tem muitas empresas que já perceberam isso, essas vão com certeza sair na frente, que já estão pelo menos fazendo um diagnóstico para saber se existe alguma solução de IA que vale a pena neste momento ela investir, que vai fazer diferença no curto, médio e longo prazo para ela. Então as empresas que já estão pelo menos pensando, olha, em diagnóstico disso, já estão um passo à frente. Exatamente. E a gente tem um dado interno que a gente apresenta basicamente nas nossas reuniões com os clientes, quando vai apresentar a tecnologia e a solução, que apenas 2% dos empresários eles estão dentro da categoria dos early adopters, Cara, né, que eles se dão a possibilidade barra privilégio de experimentar uma tecnologia para dentro do seu negócio para potencializar. Cada vez mais a gente percebe que é um potencializador. sim. Existe a possibilidade de substituição? Existe. A gente tem cases dentro do nosso negócio que foram, capazes de substituir cadeiras que estavam obsoletas. Mas aí cabe ao profissional também entender se aquela cadeira que ele está ocupando no momento atual, ela se tornará ou se já está se formando uma cadeira obsoleta dentro do mercado. Esse é um ponto curioso, porque assim, muitas das profissões que vão estar muito em voga e na moda daqui uns 5, 10 anos não existem hoje Não ainda. existem ainda. Então, hoje você tem o cara que é artista visual especializado em fazer banner para internet. Uhum. É curioso essa macro e micro especialização que a gente acaba tendo. E as empresas estão nessa pegada também. Então, você substituir uma cadeira com inteligência artificial, pô, é muito bacana. A gente discutiu com o Marcelo Accountability, eu trago a conversa aqui para a gente fechar também. Dentro das empresas, o cara assumir a responsabilidade pela IA é complicado. Porque vai que ele fez uma campanha usando inteligência artificial e saiu uma besteira que ninguém percebeu. Vai que ele foi fazer um modelo de crédito lá e acabou concedendo crédito para um cara que foi fraudar e dava para ter pegado isso antes. Vai que você teve um viés racial, um viés de gênero, um viés de idade numa decisão que não podia. Então, as empresas que estão usando o IA, sem ter salvaguarda, sem ter controle direito, sem ter o compliance, é o que a gente faz bastante,
podem estar assim, tá incluindo ou colocando um risco novo na sua operação que não tinha antes. É, e é interessante como talvez exatamente isso que você colocou e como é delicado isso, né, porque talvez ele tá errando É. sem saber a existência desse erro. Porque ele confia na IA, né. É, Ele tá fazendo ali, tá saindo um resultado que é bonito, tá dando certo, mas pode estar gerando um passivo ali de falha, um débito técnico muito grande que ninguém está enxergando isso agora. Eu acho que quando a gente chega com uma solução de IA mais holística, mais global, que não é só tal a ferramenta, vai lá, roda esse fluxo aqui no N8N e está resolvido, uhum, você agrega mais valor. total. Então, mas a pessoa tem que entender que pode ter benefício. Acho que esse trabalho de evangelista de formiguinha a gente não deixa de fazer mais. Exatamente. Eu sou muito desse pensamento, né, eu acredito que a internet como um todo, ela é um potencializador Sim, para negócios, a IA cada vez mais ela vai ser um divisor de águas, porque ela vai te trazer mais velocidade, qualidade nas suas entregas, desde que você saiba solicitar e consequentemente um ganho de performance e de custo, sim. porque eu vou precisar de menos pessoas para executar tarefas que às vezes uma pessoa com o IA ela consegue potencializar. Então, e aí a gente vem num ponto. Eu tive uma startup que eu já deixei de participar no passado, em que a gente trabalhava com marketing digital e eu tinha criado uma ferramenta, isso foi até bacana. A gente criou uma maneira de gerar múltiplos anúncios de anúncio ad mesmo, assim, Hã. com uma pequena variação. Muda a cor da camiseta, muda a cor do sapato, muda o texto do slogan. Então, a gente fazia 500 variações por minuto. E o que que a gente viu? Que a equipe que a gente tinha de 2, 3 pessoas tinha a produtividade de uma agência com 14 pessoas. 14 pessoas. 14 pessoas, você conseguia subir 14 por 2, de um jeito que não cansa. E a entrega que fazia era muito mais assertiva. E aí eu fico preocupado, o quanto que a gente tem que olhar para isso como negócio, qual que é a nossa responsabilidade. E aí eu trago para o papo aqui, que eu sei que você conhece, a gente está discutindo a lei de IA aqui do Brasil. Eu dei uma palestra essa semana no Cyber Security Forum lá no Rio, e a gente trouxe que a legislação brasileira ela está rodando na Câmara dos Deputados agora, teve 244 propostas de emenda, então longe de ter consenso, mas ela tem um viés de proteção trabalhista muito grande. Eu não desconfio da gente chegar no momento de estar legislado que se a sua empresa usa inteligência artificial e tem um tamanho tal, ela tem que garantir tantas vagas ou tanta realocação. Então a gente está começando a criar um problema corporativo de mencionar e mensurar o impacto de A na força de trabalho, que acho que a gente não está preparado para medir ainda. Não, de fato, nós não estamos preparados. Eu tenho alguns conhecidos que estão participando do processo dessa regularização da IA, Legal. e de fato são coisas que estão sendo movimentadas a todo momento. E essa é uma preocupação, porque já se fala em alguns fóruns internacionais sobre a a renda básica universal, né. É Pois um é, assunto pois é, delicado, pois é. mas que cada vez a gente consegue observar nos mínimos detalhes. Hoje, se você vai num mercado, a gente já tem, a equivalência do autoatendimento ao caixa humano. Total, E total. assim, se a gente olha para Estados Unidos, por exemplo, já não existe mais o frentista, Sim, né, você abastece o seu veículo e a gente não está nem falando de IA, a sim. gente está falando de De, outras de, de tecnologias. relação de trabalho mesmo. Exatamente, então com essa velocidade, com essas hoje você dorme com uma IA, acorda com 3, 4, 5. É de fato uma preocupação que as empresas precisarão. Eu acho que vão, mas esse movimento do autoatendimento que você trouxe, ele é curioso, né? Você vê isso acontecendo fisicamente, é bacana. Então, o primeiro passo foi assim: vamos tirar o caixa e você passa os seus itens, escaneia, põe lá, ele pesa para você, ele fala, você tira o item, não colocou item. E aí você começa a trazer isso aqui para uma digitalização maior. Uhum. A Amazon já fez os pilotos lá nos Estados Unidos, tinha um bando de gente lá com machine learning, com computer vision, que você não tinha nem caixa, você colocava na sacola e saía e já era automaticamente cobrado. A gente vai começar a chegar nesses modelos de fricção zero, de você simplesmente pegar, saber que é você e isso acontecer. E aí, pensando de maneira global, que as empresas têm que estar inseridas nesse mercado global, o mercado chinês já tem essa reconhecimento das pessoas, essa personalização, essa
não vou dizer falta de privacidade do jeito pejorativo, mas eles já têm essa quantidade maior de informações do público e da população que a gente não tem aqui, que permite com que eles sejam muito mais assertivos nisso. Sempre vai ter o empresário, eu acho que é fundado a gente ter uma preocupação do governo ou de qualquer entidade saber muito sobre a gente. E a hora que você coloca toda essa sabedoria, esse conhecimento numa inteligência artificial, a capacidade que ela tem de ser convincente para você é muito grande. De você, olha, este é o produto que você precisa e nem sabia. Mas eu comecei a fazer Prime, comecei a te entregar informação sobre ele, viu que os seus amigos estão falando, e hoje os mecanismos de recomendação, assim, vencem tudo. Então, você vai ter essa fricção muito baixa do autoatendimento, aliado a uma entrega muito precisa. Hoje eu vou no mercado com o meu aplicativo aqui de desconto, de fidelidade, ele dá desconto naquilo que eu compro, porque ele sabe que eu vou comprar aquilo lá de novo, ele sabe que se ele continuar dando desconto, eu vou continuar comprando, e ele consegue talvez ajustar a margem dele para que o mix dos produtos que ele faz isso seja mais benéfico para ele e não necessariamente para mim. Então, as empresas, claro, têm uma consciência, acho que de mercado e de economia de ajudar o cliente, porque precisa, mas elas estão começando cada vez mais a maximizar o seu retorno Hum. e a gente acaba tendo como cliente mais trabalho no fim das contas, né? Mas você faz isso de um jeito que não fica pesado. É uma das maneiras que a gente vai se adaptando, né. E você comentou sobre a startup que você teve, e o dado ele é de fato assustador É. e interessante, né, pelo potencial. E a minha dúvida que eu tenho para você é, você com a sua experiência vivendo no mercado, hoje qual que é a área da empresa que você acredita que mais se beneficia com a IA? Olhando para um setor específico? Dá para olhar vertical e transversalmente. Uhum. Eu acho que todas aquelas funções que dependem de uma análise muito grande de informações, um consumo de dados exagerado, vai se beneficiar grande disso. Então, seja analista de mercado, seja profissional de vendas, de comercial, pessoas que precisam fazer o crunch dos dados para tomar decisão ou para agir, vão com certeza ter barramentos de inteligência artificial que a gente já tem diversas soluções de BI que ajudam com isso, mas elas vão entregar o dado de um jeito que ele sabe consumir. Eu acho que a hiperpersonalização ela é inevitável. Você mesmo corporativamente vai ter o dashboard que vai te ajudar no seu storytelling, no seu speech, naquilo que você quer entregar. Verticalmente, você vai ter indústrias que vão ser largamente impactadas. Educação, por exemplo. E eu estou inserido nessa daqui como educador, eu sei que a gente vai ter talvez em algum momento um pivô ou um switch para você ter professores digitais competentes que ainda não conseguem entregar isso, mas que vão fazer isso daqui. Eu acredito que a área da saúde vai ser impactada gigantemente sobre isso daqui, tanto para entregar saúde, quanto as empresas de retaguarda, as empresas farmacêuticas vão ter muito mais dados para conseguir maximizar os seus lucros sempre, mas para conseguir fazer uma entrega mais assertiva. O governo tem muito para se beneficiar, então todos os setores têm algum ponto. Eu acho que um ponto interessante da gente ver o que vai ser mais impactado, a legislação europeia, ela separou 8 segmentos que eles consideraram de alto risco. Que se você desenvolver uma solução de inteligência artificial para trabalhar no mercado de trabalho, por exemplo, que vai fazer contratação, vai fazer progressão, vai fazer demissão de pessoas, é alto risco. Então, todos esses setores de alto risco, eu acho que eles têm um potencial muito grande para gerar resultado, a ponto do governo precisar legislar e falar: eu preciso olhar o que vocês estão fazendo aqui, porque senão vocês vão manipular as massas de um jeito que eu não acho saudável. Interessante, interessante. Inclusive, essa semana a gente recebeu aqui um representante de um grupo de hospitais que a gente estava conversando sobre a possibilidade de implementar IA no processo de análise de dados, Bacana. para uma etapa do processo que é um processo manual e que ocorrem erros, porque o humano na ponta, às vezes, a alimentação das informações depende do humor do humano. Sim. Então é delicado, porque isso impacta diretamente na receita do negócio, porque a maneira que você coloca a informação e que o outro humano na ponta recebe, Sim. gera esse déficit de recebimento. Eu vou dizer que assim, na escala de maturidade, você depender de pessoas é nível 2 ainda, bem baixinho. E tem muita empresa que está nessa dependência do humor da pessoa, da vontade, do jeito que ela quer fazer e nem sabe disso ainda. Não, porque aqui a minha equipe, todo mundo é super-homem, todo mundo sabe o que fazer, não precisa estar escrito, não tem um processo, mas tudo funciona. Funciona. Mas o dia que essa pessoa passa mal, o dia que essa pessoa briga com alguém, o dia que essa pessoa acorda virada, o processo muda. É. E isso daí, a inteligência artificial, ela tem uma tendência a ser mais constante.
ela tem uma tendência a ser mais confiável no sentido de que ela sempre vai fazer isso que você mandou para ela. Vai alucinar às vezes? Vai, mas na média ela questiona menos. Muito menos. E aí é o problema, né, porque a gente acaba se acostumando com essa falta de questionamento É, e entende que todas as respostas são verdadeiras, que esbarram um pouquinho naquilo que você comentou ainda há pouco, sobre errar sem saber que está errando. é. Por isso que o Human in the Loop, o conceito de você ter um ser humano no loop de decisões de inteligência artificial, eu acho que é uma coisa bacana. Não sei se isso é legislável, mas como implementação de negócios, pensa que o seu representante lá vai fechar a venda lá e deu um desconto gigantesco. Errado, porque ele alucinou, mas deu um desconto muito grande. Ele é a voz da empresa, assim, legalmente ele está representando a empresa perante o cliente. Então, para esses casos que fogem do dia a dia, vale a pena ter um ser humano vendo e tendo certeza que a IA não está indo contra o negócio. Não vou dizer de propósito, porque ele não tem vontade, mas porque o cálculo só é uma coisa que foi inesperado ali no meio. Nessa linha de pensamento existiu um caso recente que um cliente conseguiu comprar um carro, se eu não me engano, por $1, porque a IA alucinou e deu um desconto de quase 99%. Sim, sim, Então é exatamente isso, ainda nós estamos num momento que a IA ela precisa ser, monitorada. sim. Né, aqui dentro de todas as implementações, como o Marcelo comentou ainda há pouco, uma das fases que a gente faz é exatamente isso. A fase 3 do processo de implementação é a fase onde o humano e a máquina estão trabalhando de maneira simultânea, Sim, para que a gente possa entender se de fato aquilo que está sendo proposto vai se cumprir de maneira que não gere problemas futuros. sim. E aí eu falo de um futuro não tão distante, né? Um futuro na próxima semana de chegar a um exemplo Sim, parecido sim. como esse. A gente tem que parar de pensar que a IA é infalível. Ela é falível e muito, assim, só que ela engana bem, ela convence bem nas falhas dela. Então, ter o viés do humano ali de maneira obrigatória em situações que fogem, eu acho que, como vocês fazem lá, é uma coisa que vira essencial para a empresa. Esse que vendeu por $1, eles podiam até ter cancelado a venda, dava para brigar judicialmente, iam até ganhar. Mas só o que trouxe de informação, tem muita gente que tentou comprar o carro e acabou comprando um carro mais caro porque tentou ganhar $1 lá e não conseguiu. Então, não sei o quanto que isso também já foi um instante de vendas comercial que deu certo lá. Mas é um problema. Se você começa a ter um suporte técnico, imagina que ele pode xingar alguém. Por quê? Porque ele alucinou. Uhum. Então, você precisa de algumas salvaguardas implementadas para bloquear isso daqui. Com certeza. E olhando para risco, né, aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre, você acredita que existe hoje, uma subvalorização dos riscos que a IA tem trazido para os negócios? Ou talvez, é tão ainda subjetivo na cabeça do empresário que ele não consegue observar que isso pode gerar riscos para os negócios? Eu acho que e dá para quebrar essa resposta aqui em alguns níveis, assim. Primeiro é o risco de ter ou não ter inteligência artificial na empresa. Uhum. Eh, Tem o pessoal que falou que tem os early adopters, tem os late adopters, tem o pessoal que vai com o fluxo. E tem o pessoal que é totalmente avesso a risco. Então vão ter empresas que não vão ser inteligência artificial, vão ser as empresas que usaram a internet por último, que usaram o e-mail por último, que ainda não usam a assinatura digital. Então tem as empresas que são refratárias a isso e alguns segmentos de mercado vai caber essas empresas. Mas o que me preocupa não é nem o early adopter. Se o cara é early adopter e sabe disso, ele normalmente ele tem um apetite a risco grande, ele sabe que ele não põe todos os ovos na mesma cesta, ele erra às vezes muito, mas quando ele acerta grande. O meio do caminho, que é o grosso do que a gente atende no dia a dia, é que me preocupa. Um uma over-reliance, assim, uma super confiança na inteligência artificial talvez seja o maior risco que as empresas vão correr. É você deixar ela solta e achar que ela está fazendo o que precisa. Ela vai acertar bastante, mas às vezes ela vai gerar aquele passivo de decisões erradas que eu não estou sabendo. Então, tem camadas e eu acho que a gente consegue customizar as ofertas e entregas para cada tipo de risco. Enquanto você deixar a decisão sobre o risco na mão do empresário, eu acho que a gente está correndo bem. O que não pode acontecer é você, sem querer delegar esse risco e não saber que delegou. É você deixar para o seu desenvolvedor escolher qual ferramenta, qual IDE, qual modelo de IA que ele vai usar, se ele é privado, se ele é público, se ele é compartilhado. Se você fazer com que essa decisão não fique clara, é como eu comentei com você, a gente está desenvolvendo as políticas de IA para essa empresa de conteúdo infantil global. E são 3 políticas distintas, uma para inovação, uma para Office, para back-office e uma para desenvolvimento. Todas elas falam que todo mundo pode usar IA, desde que comunique e seja autorizado.
Então a gente vai gerar no comecinho um gargalo para a área de compliance dele, que é muito competente, avaliar e falar, ó, pode, não pode, pode, não pode. Hoje eles usam principalmente Google e Gemini lá dentro. Então isso já está meio que pré-autorizado. Poxa, mas o cara está com o cursor, saiu o GPT-5. Posso usar GPT-5? Pô, falando que o Cloud, eu uso o Cloud porque é melhor. Então você já tem pessoas com preferências por modelos. E a empresa tem que reconhecer isso. Eu acho que barrar totalmente vai ser difícil. A gente tem um caso público da Samsung que teve código que foi usado para treinamento de maneira indevida. E aí colocaram um bloqueio, ninguém pode usar IA aqui dentro, que faz que baixa a competitividade. Mas eu acho que esse risco ele é inerente a usar a inteligência artificial como é inerente à tecnologia, mas eu acho que ele ainda é crescente. Porque essa evolução que a gente falou, você não sabe, pô, mas no dia para o outro, o seu agente teve o modelo atualizado e você não percebeu. E ele vai fazer coisas diferentes que ele não fazia e a gente não está preparado para isso. Eu atualizei recentemente um modelo, estava desenvolvendo código lá, e do nada ele começou a documentar em arquivos separados tudo que ele estava fazendo. Eu nunca fez isso até hoje. Falou: isso é isso que eu vou fazer e vou criar documentação aqui, 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 aqui. Falei: mas da onde surgiu isso daqui? Você mudou, você acordou diferente. GPT, você está diferente hoje, está mudado, o que que aconteceu? Então, a gente é usuário final disso. Você sabe, você lê nota de update, você dê update release lá, mas a hora que isso cai numa estrutura produtiva, muda o negócio. Então, esses riscos de manter a IA atualizada, eh, eu acho que fazem parte, e ter uma boa gestão de risco faz, na minha visão, o negócio ter muito mais sucesso. Muito bom e preocupante, né, porque você está falando do olhar tecnológico de uma pessoa com anos de experiência em tecnologia. E aí, enquanto você, trazia o seu ponto de vista, me remeteu essas eu uso muito o Claude, eu gosto muito da resposta que ele me traz. Educado. Não, é incrível. E eu instalei ele no meu desktop e agora estou testando os MCPs. Ótimo. E aí eu observei essa semana que começaram a criar várias pastas dentro do meu computador que eu: "Opa, que é isso aqui?". Então você começa a ver também que você precisa ter esse cuidado, né, de fato entender primeiro qual que é a origem Sim. daquela tecnologia. Hoje a gente tem se popularizado muito entre os entusiastas de IA, GitHub, né, Sim, os códigos, os open sources e tudo isso, só que se você não entende o que está por trás daquele código, às vezes pode ser algo prejudicial para o seu negócio. Você trouxe um caso interessante, você falou de GitHub. Eu vi ontem uma estatística de que o Stack Exchange, Uhum. que é a base de treinamento global de código que todas as IAs usam, que são dúvidas e respostas de código públicas, do último ano com o GPT-3 ou 4 sendo lançado, a contribuição lá caiu em 70%. Caramba. Se caiu em 70%, a gente está terminando, está acabando, está esgotando a quantidade de novos códigos para treinar. E aí você fala: puxa, eu não estou gerando conhecimento humano novo mais para colocar na máquina. Tem toda aquela onda que a gente pode entrar aqui também do dado sintético. O dado sintético é um dado que a máquina criou inspirado num dado real, mas nunca existiu de verdade. Ninguém garante que aquilo é real. A hora que você começa a treinar com dado sintético atrás de dado sintético, você está começando a criar assim: olha, eu vou descrever para você o que é uma vaca e você vai desenhar. Eu vi uma vaca de verdade e disse para você. E aí ele falou: agora você vai pegar esse desenho que ele fez com base na descrição e vai passar para outro, que vai passar para outro, que vai passar para outro. Daqui a pouco o modelo falou: o modelo que viu um código de verdade nem existe mais. Pô, você sabe o que é uma vaca? Eu não sei o que é uma vaca. Eu sei que é mais ou menos uma coisa redonda ali, esférica, que tem 4 patas, leite e faz mu. Mas desenha para mim, sai uma coisa diversa. Com código, com IA, eu acho que a gente vai correr um pouco disso. Mas só para não perder o gancho, você falou de MCP. E isso é uma coisa que mudou o mercado e muda negócio, muda empresa. Você consegue trazer uma skill nova, me lembra muito Matrix, que o cara plugava lá e falava: agora eu sei Kung Fu. O modelo está simples. Agora eu sei assinar digitalmente. Agora eu sei consultar imposto de renda. Agora eu sei fazer uma transação contábil de nota fiscal, só plugando alguma coisinha. Existe um risco grande desses plugins evoluírem e aí tudo vira, como toda lojinha virtual, tudo isso aqui vira um vetor. Tudo isso aqui vira uma grande vulnerabilidade de você colocar um modelo que emite nota fiscal, mas vai lá e emite um boleto contra você e paga para o outro. Então, a gente quer o benefício, mas tem o risco que anda junto. Exatamente. O problema de entrar no entusiasmo é que a gente acaba considerando a facilidade, praticidade e esquece dos riscos atrelados. E isso de fato me assustou, porque eu comecei a ver, e aí eu fui apagando ali umas pastas e criavam-se novas. Eu falei: caramba, Tô com vírus. da onde está vindo tudo isso? E aí desinstalei.
mas se você não tem um conhecimento mínimo ou você não é um curioso para navegar por esses shadows, vamos chamar Sim, assim, você sim, acaba sim. não observando. E aí entra nesses riscos que você comentou. E aí quando a gente olha para a implementação, até olhando, né, fazendo as auditorias que vocês costumam fazer e olhando aqui pela nossa experiência, o que que você acredita que pode ser o erro mais comum ou um erro mais, prejudicial num processo de implementação de uma tecnologia, principalmente IA, mas por aquelas empresas que ainda não estão preparadas? Eu acho que a gente tem um erro de vazamento de dados, um erro não, né, você tem uma vulnerabilidade de vazamento de dados que é a base para a inteligência artificial muito grande. Vazamento é um ponto que é você ter o dado consumido por quem não é de direito, mas você também tem o erro do treinamento insuficiente ou enviesado e você desconhece. Então você acaba direcionando direções de uma maneira que você não está nem preparado para isso. E a gente pode fugir de modelos de linguagem, faz com modelos preditivos de crédito, modelos preditivos de doença. Eu tenho um colega que usa modelos de linguagem para interpretar pedidos médicos ou para interpretar resultados em que não tem o CID, ele precisa do código de doença. Então, ela falou: olha, ele está com uma assertividade de 60% a 70% para acertar. Mas se você erra um código de doença, a interpretação fica totalmente diversa. E aí a gente estava até trabalhando junto lá para ter um consenso de asa. Então a IA, o dado dele passa por 3 modelos em paralelo e eles consensam no final. Então você tem um desafio de dados, que eu acho que isso vai atrapalhar bastante. Você tem um desafio da saída não ser filtrada. Então a gente sabe que o GPT mente, ele não tem compromisso com a verdade, ele está lá para responder. Mas quando você coloca isso no ambiente corporativo, sai o carro de $1. Então, a gente tem que garantir que a entrada dá certo e que a saída dá certo. Mas existe, na minha visão, um risco, uma vulnerabilidade oculta aí, que é o risco do custo. As empresas que começam a rodar isso dentro de casa, ele consome muita infraestrutura para você rodar e treinar um modelo. Então, eu tenho casos de colegas que usam a infraestrutura da AWS, por exemplo, que é bilhetada como um birô das antigas lá por ciclo, e chega no final do mês, tem uma fortuna do que eles usaram para treinar, gastar, porque você acaba não tendo a consciência que isso é tão custoso. Então você tem erro de entrada, erro de saída, erro dessa operação aqui, e tem o erro do uso não verificado. O seu desenvolvedor que pegou, copiou e colou o código e colou de volta lá e achou que isso está ok. Então a gente acaba tendo esse over-reliance, essa super confiança na IA, que eu acho que vai atrapalhar bastante o dia a dia. De fato, de fato. Esses dias a gente estava fazendo semanalmente a gente faz um remapeamento das nossas IAs, tanto as nossas internas, quanto as dos nossos clientes e projetos, Tá bom. e a gente observou que o input, ou seja, né, o tamanho do prompt da nossa IA estava diretamente, eh, consumindo mais prompts, Sim, né, de sim, mais fato tokens, né. gastando mais token, do que a própria saída de resposta. Caramba. Então olha que interessante, né, isso não, às vezes você trazer mais dados para a IA não significa que ela vai ser Sim, mais sim, barata, mais sim. eficiente, mais inteligente. Então, esbarra um pouco, né. Eu acho que a gente controlar essa régua ainda é papel do ser humano, e eu acho que isso daqui que faz diferenciar as empresas. Entregar IA, muita gente está entregando, mas o cara te entrega uma IA vanilla sem nenhum tuning, sem nenhum aperfeiçoamento, que consome uma fortuna para te entregar aquela respostinha que você já tem de graça do outro lado. Então, esse desafio de conseguir saber o modelo de retreinar modelo, o momento de identificar model drift, por exemplo, de você ver se está com algum tipo de viés ou não. Eu estou trabalhando com uma iniciativa agora, nessa onda de auditoria, de ter uma solução para avaliar e certificar os vieses do seu modelo. Eu acredito que desenviesar um modelo, não vou dizer que é impossível, mas não é financeiramente viável. Porque você não tem certeza de como aquele dado de entrada gerou a saída, porque a gente ainda tem um desconhecimento grande das camadas ocultas intermediárias. Então, assim, já que não dá para eliminar o viés de jeito nenhum, pelo menos eu quero ter um papelzinho, um certificado, um relatório e falar: olha, tem 70% de viés disso, 30% para aquilo, 50% para esse, 40% para outro. Você consegue categorizar e ser transparente. Eu acho que isso é uma coisa que faz ter mais sucesso nas soluções de IA, você ser transparente. Tem gente que fala que assim, eu uso IA, mas não quero que ninguém saiba. Então é um SDR digital, mas ele tem um nome, ele tem uma fotinho digital aqui, a gente fala que ele é um funcionário. E tem gente que não fala, não, eu sou IA, e tem gente que já tem problemas com isso daqui, e tem gente que sabe operar, mas eu acho que a gente está caminhando nesse sentido. Tá todo mundo desbravando o mato ainda, né, Isso, entendendo exatamente. aquilo que funciona bem para o seu mercado, até porque todo mercado tem a sua maneira de se colocar,
Sim. né, mercados mais tecnológicos às vezes querem passar essa mensagem. Sim. Aqui dentro da empresa a gente tem a Carol, que é a nossa SDRA, mas quando alguém pergunta, Ela fala ela se identifica. perfeito. Então a gente tem essa política de vamos trazer o máximo de humanização para dentro do atendimento, mas se você me perguntar, você vai ter essa Perfeito. resposta. Perfeito. Então é legal a gente entender também, né, que são diferentes camadas que serão flutuadas Sim. nos próximos anos, Sim. e é uma curva de aderência muito rápida. Se a gente for olhar para trás, nós estamos falando de 2 anos de IA, teoricamente, né, desconsiderando ali, toda a trajetória passada que você comentou, mas 2 anos de hype de IA. De que a tecno o hardware conseguiu permitir que todo mundo usasse isso aqui de maneira conjunta de graça. Exatamente. E se a gente olha lá no finalzinho de 23 para cá, já não é a mesma coisa. Sim. Recentemente agora saiu o GPT-5 com várias promessas, então a cada semestre a gente tem uma nova fase da IA Sim. dentro do negócio e de fato entra um pouco naquilo que você comentou que é difícil de acompanhar Sim. e ao mesmo tempo vem as suas inseguranças dentro do processo, Sim. que de fato a gente precisa estar muito alinhado e ter esses cuidados. E aí a minha dúvida para você é como que você acredita que a gente consegue, olhando de uma maneira mais regulatória, alinhar a inovação com a ética, conformidade e privacidade, mas sem travar o processo como um todo? Essa é a pergunta de US$ 1 bilhão, é difícil isso daí. Eu acho que ter claro os requisitos é a base. A gente tem que saber o que que a gente quer regular, como a gente quer regular, por que que você quer regular, mas você trouxe ética para a jogada. Ética tem um aspecto cultural muito forte. A gente está legislando no Brasil, existe já a legislação, o EU AI Act, que é a legislação europeia de inteligência artificial, já está consolidada, hoje é o padrão de ouro. Eh, e cada um tem valores éticos distintos. Os Estados Unidos têm sua abordagem, tem um jeito americano de enxergar as coisas. Só que a gente consome os mesmos modelos, a gente usa as mesmas tecnologias, que não necessariamente estão atendendo e aderindo a essas regulações todas. Hoje, uma startup, quando nasce, ela já tem que nascer regulada por tudo isso. Ela já tem que nascer em compliance, porque senão ela já nasce com a multa lá e já quebra. Então, esse é um perigo e um problema que a gente vai ter. Eu acho que a gente, enquanto empresa, enquanto comunidade, eu, enquanto associação também, a gente tem que ter voz ativa nisso. Então, aqui no Brasil, a gente teve já no passado o referendo não, né? A consulta aberta para a inteligência artificial. Eu sei que o governo traz membros profissionais da comunidade, das empresas, para discutir isso aqui junto e tem que manter essa conversa acontecendo. No momento em que você vai usar a inteligência artificial na sua empresa, vale a pena ter uma política, uma norma, uma nota de IA. A gente fala o fair use, né? Como que é o jeito correto de usar a IA aqui dentro. Se você combina o jogo antes, a gente vai para a máxima do ditado que o combinado não sai caro. Então vale a pena o empresário, e a empresa formalizar o que que ela espera e como ela quer que usa para não ter briga depois. Interessante. E eu acho que essa é a dificuldade, né, olhar com com essa visão de futuro que ainda, de fato, eu acho que essa é a maior, relação do futuro, né, a gente não sabe de fato o que esperar desse mercado de IA, de fato. Eu acho que sim, e aí cabe para a empresa, eh, isso já é antigo, né, melhoria contínua. Não é porque você já tem uma norma de aço, já tem um sistema normativo interno que ele está congelado. Ao contrário, a cada 3, 6 meses, vamos revisar isso aqui, ver se mudou alguma coisa, ver se surgiu alguma mudança tecnológica tão grande que desrompeu a maneira como eu estava pensando. Então a gente tem que sim ter controles claros, mas tem que ter a flexibilidade de ajustar eles perante a qualquer mudança externa que acontece. Uhum. Então, para cada legislação nova, a gente tem os objetivos de IA da ONU, do Fórum Econômico Mundial. Você tem um monte de gente ditando regras e dando sugestões. A gente tem que o tempo todo estar atualizado com isso daqui. Então, se você tem uma norma e ela já está vencida, já perdeu. Já perdeu, exatamente. E se a gente fosse olhar, né, pensando em você contou sua história que ela é muito rica em experiência e trajetória, mas se você fosse começar hoje, como que você começaria de maneira, segura e inteligente a adotar IA dentro das operações? Eu sou sempre a favor do diagnóstico. Você, antes de sair usando qualquer coisa, dá um passinho para trás, encontra gente competente que consegue falar para você
quais pontos você consegue usar uma tecnologia para te ajudar. Porque você precisa ter um desafio estratégico, um desafio de negócio, comercial, senão você tem um martelo na mão que é a IA e fica procurando prego para bater. Para quem vende, é uma abordagem, mas para quem compra, pô, eu virei prego, mas eu sou parafuso. Então, você ter a consciência, porque não, na humildade, de contar com o apoio de especialistas para mostrar para você, de uma maneira científica até, aonde e quanto que a IA pode colaborar em cada pedaço da sua empresa é uma coisa boa. Você vir participar de eventos, só de você estar consumindo esse podcast aqui, você já está à frente de muita gente. Você já está ouvindo discursos, já está ficando acostumado com a linguagem. Para o momento que você for discutir isso aqui com alguém, você está mais bem preparado. Interessante, muito interessante. E para você que chegou até aqui, você entendeu que as 2 partes do podcast, de fato, ela foi muito rica. O Gustavo, com a experiência que ele tem, ele trouxe para nós aqui, para você que está assistindo até aqui, de fato, preocupações que são do presente, mas que elas se perpetuarão, Bom. né? Elas se manterão presente, porque por mais que o futuro chegue, a gente vai manter, a gente tem que ter cada vez mais. Então é interessante para você, empresário que está vendo esse episódio, ter isso em mente, né, Gustavo? Não é só a IA pela IA, É. mas existem riscos atrelados que de fato podem comprometer o seu negócio, tudo aquilo que você construiu, e aí você se achando inovador, mas não olhando dentro das camadas ou entendendo se aquela empresa de fato ela tem essa percepção e essa preocupação, se ela vai ser um acelerador ou vai ser um freio de fato Exato. para o seu negócio. Eu digo que os riscos e as oportunidades compartilham a mesma incerteza, só que cada um aponta para um lado diferente. Uhum, E às vezes eles trocam. uhum. Então, aquilo que hoje é um risco para você pode ser uma oportunidade disfarçada. Então, você ter conhecimento do seu negócio e contar com especialistas que podem te ajudar a posicionar melhor, que seja um pedacinho de tecnologia, você já ganha muita coisa. Que te ajuda a entregar uma proposta melhor, que te ajuda a conciliar um lançamento contábil mais rápido, que te ajuda a aprovar uma despesa, mesmo que seja pequenininho, você já começa a trabalhar, já começa a discutir isso daqui, e não precisa começar mudando tudo. Começa pequeno e vai crescendo, mostra que dá para entregar valor e vai crescendo. Muito bom. E aí, para a gente encerrar, o que que você acha hoje que as empresas ainda não estão discutindo, mas que de fato é algo que elas precisam olhar e começar a conversar sobre para os próximos anos, olhando para essa velocidade de IA que a gente está vivendo? Eu acho que a discussão estratégica da IA ainda está deixando a desejar nas empresas. Eu dou aula no IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que forma conselheiros de empresas, que teoricamente é o ente de estratégico mais alto. E eu vejo as preocupações que eles têm no dia a dia de conversar com o time executivo, que está trazendo ideia, está trazendo proposta. Então, se este time, que é o mais sênior que tem, é o mais engajado, é o que se preocupa com o futuro da empresa, já está pensando nisso, daqui para baixo, acho que todo mundo tem que pensar nisso. Uma mudança recente, uma inovação tecnológica recente que muda negócio é o Agentic AI, é você usar agentes. Eu acho que a abordagem de agentes ela é muito rápida e prática de implementar. Você consegue enxergar valor a partir do D0 com isso, então é uma coisa que se paga muito rápido. E se você tem um projeto de IA com sucesso que te deu ROI no curto prazo, para você ter propriedade, autoridade, porque não budget também para investir mais acontece. Então, se eu tivesse que começar a estudar alguma coisa hoje, eu iria ter uma política de uso correto de IA, mas eu procuraria o uso de agentes para me usar, para usar no dia a dia e para ser mais eficiente, principalmente. Perfeito, Gustavo. Obrigado pela sua presença. De fato, o conteúdo foi maravilhoso, riquíssimo. As 2 partes foram incríveis da gente acompanhar. Eu acompanhei dos bastidores e agora tive o prazer de sentar aqui para conversar com você. E aí, para a gente fechar mesmo esse episódio, como que as pessoas que estão assistindo a gente pode acompanhar mais, entender um pouco mais sobre o que você tem feito, se quiser de repente conhecer melhor sobre a certificação, como que Vamos eles podem conquistar. encontrar? Eu acho que o jeito mais fácil de me procurar na internet é procurar por Galegali no LinkedIn. Eu tenho um site da minha empresa que é meu sobrenome, galegali.com.br, mas se você chegar pelo LinkedIn comigo, Gustavo Galegali, você me acha lá. Eu preciso ter uma presença online melhor, conto com o apoio de todos vocês aqui para isso, mas eu tento publicar, repostar, e o que eu tenho falado e feito de inteligência artificial, de compliance, de negócio, eu tenho algumas outras iniciativas que eu compartilho por lá também.
E eu acredito que eu posso ajudar, acho que junto com vocês, muita gente. Estou à disposição para manter essa conversa no offline ou em outras plataformas, fico à disposição também. Perfeito, muito bom. E para você que chegou até aqui, não deixe de acompanhar os próximos episódios e seguir a gente nas redes sociais. Toda semana vai sair podcast e conteúdo novo, então acompanhe aqui através desse canal oficial. Te vejo no próximo episódio.